Hoje em nosso vídeo vamos tratar sobre um tema bem polêmico. Por que os filhos desobedecem? Uma das coisas que mais percebemos nos últimos dias é que cada vez mais os filhos têm obedecido menos aos seus pais. E qual seria o motivo disso estar acontecendo? Se nós observarmos o que a palavra diz sobre os últimos dias, nós vamos entender um pouco sobre o assunto. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta ao seu discípulo Timóteo, ele disse o seguinte, no capítulo 3, a partir do versículo 1: Saiba, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Obviamente, quando nós olhamos para um texto como esse, nós não queremos acreditar que nossos filhos sejam dessa forma, mas é preciso abrirmos os nossos olhos, pois de fato, a cada dia temos percebido quanto isso tem acontecido com as pessoas. Mas, voltando ao tema, por que os filhos são desobedientes? Primeiramente, queridos, o homem, por natureza, ele é desobediente. E isso indifere da sua idade. Isso não importa a idade que ele está. Uma das coisas que você, quando fala de filho, sempre vem a memória, vem a lembrança, uma criança. Mas nós não podemos esquecer que nós também somos filhos, mesmo depois de adultos. Então nós precisamos compreender o porquê que o homem é desobediente. Quando nós vamos lá ao livro do Gênesis, na criação, nós vamos perceber que Deus havia criado tudo para o homem. Tudo estava à sua inteira disposição. Deus coloca apenas uma regra, e o homem não consegue cumprir a única regra que Deus havia deixado para ele. Isso mostra o quanto nós somos, de fato, desobedientes. Temos uma grande dificuldade em obedecer tarefas simples quando nos são dadas. Por exemplo, se você fizer uma reflexão de quando você era criança, quantas vezes tua mãe ou teu pai precisavam te pedir alguma coisa? Obviamente, quanto maior a idade que você tem, mais obediência você tinha. Se nós olharmos ali as pessoas que nasceram nos anos 40, 50, 60, 70, eles eram muito mais obedientes do que aqueles que nasceram já ao final 80, 90, anos 2000. Por exemplo, quanto mais o tempo vai avançando, mais a palavra de Paulo a Timóteo vai se cumprindo. De fato, cada vez mais as pessoas têm se detido menos às suas famílias e cada vez mais o ser humano quer ter domínio sobre si e achando que tendo domínio sobre si pode todas as coisas. E não é assim. O mundo tem regras. Nós precisamos cumprir as leis do homem e principalmente as leis de Deus. O que nós vemos cada dia é uma geração entregue a si mesma, às suas próprias paixões. Quando você vê, na atualidade, pessoas sendo incentivadas a fazerem das suas vidas o que elas querem, cada vez mais teremos pessoas assim, que estarão frias para o seu semelhante, porque ela só vai pensar em si mesma, ela vai pensar em ser beneficiada. Um dos maiores desafios que temos enfrentado no século XXI, talvez seja esse tema. Eu tive uma experiência interessante. Eu fui levar as minhas filhas e o meu filho à escola, e quando cheguei lá para largar eles, percebi que um rapaz não saía da frente do meu carro, um adolescente. E aí então, fui aproximando o carro, até que ele me olhou, como quem diz, vai passar por cima, mas eu fui ver até onde ele iria. E se, queridos, eu não desviasse dele, ele não iria sair da frente. Olha que interessante isso. Cada vez mais o ser humano tem testado isso. Isso é uma maneira de protesto. Então vamos falar sobre filhos pequenos, adolescentes e jovens. Quando os filhos ainda estão sob a tutela dos seus pais, há neles uma forma de se expressar e muitas vezes é uma forma para chamar a atenção. Quando o filho ele fica tentando você até onde você consegue ir, é uma forma de protesto.
Então é a hora de você ter uma conversa olho no olho com ele, colocar as cartas na mesa e dizer a ele quem manda nessa casa. Uma das coisas que o ser humano, desde quando ele nasce, ele pratica com seus pais é o domínio. Veja só, quando você tem um bebê recém-nascido, ele chora, chora, chora. Quando você pega ele no colo, o que acontece com ele? Ele para de chorar. E quando ele para de chorar, a sua vontade foi feita. Pense comigo, como pode um ser tão pequenininho conseguir ter tamanho domínio sobre alguém tão grande, que é o seu pai, que é a sua mãe? Porque nós já nascemos dotados dessa capacidade, saber o que é bom para nós. E o homem, quando falo o homem é a natureza humana, ela tem uma probabilidade em querer sempre que o melhor seja para ela, não para aquele que está perto dela. Isso é uma das coisas que precisamos pensar, como nossos filhos têm sido tão desobedientes. Talvez esteja faltando, de fato, uma presença mais massiva a nós na sua criação. Obviamente eu entendo que muitas pessoas têm a sua vida e agenda muito lotada, é o trabalho, mas, queridos, pense comigo, o que mais vale? É você ter um bom emprego, ser bem-sucedido, ou você conseguir ver os teus filhos crescerem com um bom caráter, com uma boa índole, de influência da qual você gerou, por aquilo que você escolheu? Criar filhos não é uma tarefa fácil. Os filhos exigem demais dos seus pais. E isso é natural. Todos nós somos assim. Mas nós precisamos entender que a maior qualidade na criação de um filho é a presença paterna e a presença materna. Eles podem, então, colocar para o filho aquilo que ele precisa entender, que os filhos não têm poder sobre nós. Uma das coisas preocupantes na atualidade é quando os filhos pensam que têm autoridade sobre os pais. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, muito corriqueira, porque muitos pais se deixam levar, porque são ausentes, porque têm muitas tarefas e acabam não tendo tempo, e o filho começa a impor certas coisas para o pai, e o pai, numa tentativa de querer suprir a sua ausência, começa então a ceder. Talvez aqui seja o maior problema das famílias, ceder. Queridos, o que é certo, o que é errado, é errado. Quando há uma ordem hierárquica dentro de uma casa, nós que habitamos nela precisamos obedecer a isso, porque este é o querer de Deus para as famílias. As famílias de maior sucesso são aquelas famílias que entendem as hierarquias. Sabemos que hoje há uma grande luta contra isso. A sociedade e o sistema têm colocado pais contra os filhos e filhos contra os pais. Você lembra, alguns dias atrás, aquele menino que o pai tomou o celular dele e ele, de raiva, matou a mãe, o irmãozinho e feriu o pai? Queridos, isso é muito sério. Um garoto de 13 anos. Não adianta você dar e quando você achar que é necessário tirar, você romper. Isso pode se voltar contra você. Por isso, o momento certo é agora. Comece a sentar, ter conversas sérias, colocar para os teus filhos qual é o lugar deles na hierarquia, para que eles possam, aprendendo cada dia, cada passo, a serem filhos mais obedientes. Eu falei numa live que fiz agora no último sábado sobre isso. Nós precisamos ter com os nossos filhos conversas olho no olho. Não podemos ter medo. Muitas pessoas têm medo dos seus filhos, porque colocaram eles num pedestal, hoje eles são um reizinho, e aí você já perdeu o controle. Você não domina um rei, o rei domina sobre você. Obediência é um princípio da palavra de Deus. Então preste atenção, o 5º mandamento da palavra de Deus, o 5º mandamento dos 10 mandamentos, quando Deus dá ele a Moisés, é o seguinte: honra teu pai, honra tua mãe, para que te vá bem e tenha longos dias sobre a face da terra que o Senhor teu Deus te deu. Esse versículo é citado pelo menos 5 vezes na Bíblia. Então, queridos, quando falamos de honra, falamos de obediência. Quando falamos de obediência, estamos falando de princípios de Deus. Quem pratica a honra e quem pratica a obediência será bem-sucedido em tudo que fizer. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e quando for velho, ele não se desviará dele. Um forte abraço e que Deus te abençoe.